Boa noite. Muito obrigada por esse louvor. Deus abençoe. Muito obrigada. É meu privilégio estar com vocês hoje para compartilhar da palavra de Deus. E pensei, o que é que eu posso falar? Orei muito. Pensei, falar de saúde? Mas Deus colocou no meu coração falar sobre fé. Então, hoje não vamos falar de saúde, vamos falar sobre fé. E eu gostaria de fazer uma oração antes de começar. Oremos. Pai amado, que seja Tua voz, Senhor, Teu Espírito Santo falando através de mim. Que essa mensagem possa ficar em nossa mente e coração, Senhor. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar. Como o português ainda não é fácil para mim, eu tenho que ter aqui minha ajuda, né? para lembrar as palavras. Então, já começamos lá, mas eu tenho minha ajuda aqui. E sabiam que Ellen White escreveu o seguinte: fale incredulidade e você será incrédulo. Mas fale de fé e você terá fé. De acordo com a semente que você semeia, é o que você colhe. Então, é por isso que vamos falar de fé, mas especificamente vamos falar da experiência de viver na fé. E como é que podemos definir fé? E aqui eu busquei, porque, sabe, em espanhol, para mim, sempre tem sido muito fácil buscar no dicionário da Real Academia Espanhola de la Lengua. Mas agora eu tinha que pensar de encontrar os conceitos, as definições de palavras em português. Então, eu pesquisei aí e encontrei no Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa várias definições de fé. E aqui a definição que mais me tocou foi isso. Fé é convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma asserção, credulidade, crença. Será que essa definição do dicionário tem algo a ver com a definição, o conceito de fé que encontramos na Bíblia? Mas eu queria que vocês possam, ao longo dessa meditação, pensar o que você sabe sobre fé. Que é fé para você? Se alguém te perguntasse, o que é fé para você? Qual seria a sua resposta? Sabe que homens e mulheres que foram considerados personagens importantes nesta terra, apresentaram seus próprios conceitos de fé. Por exemplo, eu pesquisei aí Martin Luther King Jr., pastor batista americano, ativista dos direitos civis afro-americanos. Ele definiu a fé da seguinte maneira: fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê toda a escada. Gostei dessa definição. Vamos ver outra. Corrie ten Boom, escritora,
ativista cristã holandesa que deu refúgio aos judeus no regime nazista durante o Holocausto, escreveu o seguinte: a fé é como um radar que permite ver através da névoa. Quando não temos claridade, a fé enxerga mais longe, né? Jim Rohn, um empresário americano, autor e palestrante motivacional, também definiu a fé. Ele disse: fé é a capacidade de ver coisas que ainda não existem. O que você pensa dessa definição? Coisas que ainda não existem? Mohandas Karamchand Gandhi. Eu acho que você está lá. Um nome difícil de pronunciar, mais conhecido como Mahatma Gandhi. Um pacifista hindu, político, pensador, advogado, o mais prominente líder do movimento de independência na Índia. Ele pensava o seguinte da fé: a fé não é algo a ser alcançado, é um estado para crescer. Será que você concorda com Gandhi? Há quem também fala sobre sua fé e aconselha em relação à fé. Olha aqui, eu encontrei que o mais alto líder espiritual do budismo tibetano, o Dalai Lama, Tenzin Gyatso, diz o seguinte: minha fé me ajuda a superar emoções negativas e a encontrar meu equilíbrio. Interessante. Thomas Monson, líder religioso mormon americano já falecido, escreveu o seguinte: a fé e a dúvida não podem existir na mesma mente ao mesmo tempo, pois uma substituirá a outra. Uma frase para meditar, né? São Tomás de Aquino, esse frade católico italiano, um teólogo, filósofo, que viveu entre os anos 1225 e 1274. Ele escreveu o seguinte: para aquele com fé, nenhuma explicação é necessária. Para alguém sem fé, não há explicação possível. Interessante, né? E Platão, que viveu antes de Cristo, filósofo grego: estamos duplamente armados se lutamos com fé. Mas o que é a fé da perspectiva bíblica? Vamos lá, vamos para Hebreus, né? Capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que você espera, o que você decidiu acreditar, é verdadeiro, é certo, inquestionável, sem precisar de prova ou que seja materializado. E o que é que nós esperamos, mas não podemos ver? Deus e a realidade espiritual das nossas vidas. Você já parou para pensar que a fé pode ser os óculos que você coloca
para enxergar essa realidade espiritual que nós não podemos ver? Ellen White apresenta a imagem clara do reino espiritual em sua plena manifestação lá no começo, no Éden. E ela escreve o seguinte: o santo casal não eram apenas crianças sob os cuidados do pai, mas também estudantes recebendo instruções do onisciente Criador. Eles receberam visitas de anjos e desfrutaram de comunhão direta com seu Criador, sem nenhum véu entre eles. Eles podiam desfrutar de tudo o que era bom e atraente. E tudo parecia ser sabiamente adaptado às suas necessidades. E o que valorizavam acima de todas as outras bênçãos era seu relacionamento com o Filho de Deus e com os anjos celestiais. Pois tinha muito a lhes contar em cada visita, sobre as belezas da natureza que descobriam cada vez no belo lar do Éden. Eles tinham muitas perguntas a fazer sobre muitas coisas que não podiam entender claramente. Mas com bondade e amor, os anjos deram a eles as informações que desejavam receber. Lá no Éden, o homem e a mulher criados por Deus tinham essa realidade espiritual. Cada dia com eles podiam enxergar sem nenhum problema, porque a realidade espiritual era a sua realidade física. Eles não precisavam pensar: uau, existem anjos, né? Que lindo. Anjos que, como a gente sabe, ficam com a gente do nascimento até o momento da nossa morte. Existe um Deus todo-poderoso que nos criou. Oh, como será esse Deus? Não, eles tinham a realidade espiritual lá com eles. Era a sua realidade física. Não precisavam de óculos da fé. Que maravilha, né? Poder desfrutar da presença de Deus e dos anjos. Eles experimentavam Deus aí, face a face, falando, se relacionando, sem problema nenhum. Fé é a ferramenta que nos ajuda a abrir a visão espiritual dessa realidade que pelo pecado foi velada. Fé é o pilar, é um dos pilares da nossa vida espiritual. Para enxergar esse reino do qual lemos na Bíblia, precisamos de fé. É totalmente necessária. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. A Bíblia fala que Deus requer que o homem, que a mulher, que cada um de nós manifeste fé. Sem fé, não chegaremos no lar celestial.
A fé é uma necessidade. A fé é esse pilar que tem que estar na base da nossa vida e experiência espiritual. E como é que nós podemos ter fé? Como? Na Bíblia, Romanos, capítulo 10, verso 17, fica mais claro. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É a Bíblia que tem o poder de nos conduzir a uma vida de fé. Recebemos as mesmas vantagens que Adão e Eva tiveram lá no Éden, mas em um reino espiritual que só pode ser vivenciado, vivido pela fé. Mas nós podemos vivenciar essa realidade. Temos acesso a ouvir a voz de Deus. Toda vez que nós fazemos o quê? Abrimos sua palavra. Porque é a voz do eu sou, do nosso grande Deus, que fala conosco cada vez que você abre a Bíblia. Já parou para pensar nisso? Palavra de Deus. Faz pouco tempo, eu estava lendo uma meditação e eu tive essa impressão forte. Cada vez que vou abrir minha Bíblia, é Deus que abre sua boca para me falar. E essa é uma das experiências na realidade espiritual que nós podemos enxergar se nós temos fé. Se pedimos, temos acesso à proteção dos anjos. Lá no livro dos Salmos, no Salmo 91, verso 11, lemos o seguinte: pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. É pela fé que nós enxergamos esses anjos que estão para nos guardar. É só pela fé. É pela fé que nós temos acesso à pessoa da divindade, o Espírito Santo. Em João, capítulo 15, verso 26, encontramos o seguinte. João 15, 26. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. É pela fé que hoje nós estamos aqui com a certeza do que o Espírito de Deus está conosco. Podemos enxergar com nossos olhos físicos essa verdade? Não. Mas com os olhos da fé, podemos sentir que essa presença está aqui conosco. E estará cada vez que você orar e pedir com fé. Se podemos olhar com os olhos da fé, podemos ter acesso a Cristo. A Cristo e sua promessa, que diz: e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Trilhar o caminho da fé é olhar com os olhos da fé, tem tudo a ver com conhecer a Deus, com conhecer sua verdade, com ter decidido crer nele e viver a sua vida
consciente de que o reino espiritual existe e é real. Que embora foi velado pelo pecado, foi nos revelado. E podemos conhecê-lo, podemos senti-lo, podemos experimentá-lo e começar já agora a desfrutá-lo. Mesmo que não possamos vê-lo com nossos olhos físicos. Sabe, eu escolhi esse quadro que está lá na Conferência Geral, mas também eu conheci há pouco tempo o que é a União Brasileira do Norte, Nordeste, e eles também têm esse quadro lá, de Jesus. E vocês podem ver lá que é um caminho estreito, né? Onde tem pessoas caminhando na direção do céu. E eu escolhi essa imagem porque quero contar para vocês uma história. Eu sou a mais velha de 6 irmãos, 4 filhas, 2 filhos. Eu sou adventista de berço. Meu pai era médico missionário que amava Deus, pregava de Deus, trabalhava por Deus. E ele nos fez crescer a todos no conhecimento desse Deus, no conhecimento da Bíblia, das histórias, da verdade que nós podemos encontrar aqui. Mas uma das minhas irmãs, mesmo se batizando aos 13 anos, tinha problemas para entender a questão da fé, a questão da Bíblia, a questão da igreja. E aos 15 anos, ela falou assim para meu pai: Pai, eu não consigo crer em Deus. Não acredito em Deus. Não posso continuar indo para a igreja porque não é para mim. E depois dela ter falado com meu pai, eu me lembro que ele ficou por muito tempo triste, mas com minha mãe decidiram não forçar ela no caminho espiritual. Deixaram ela. Minha irmã foi para a universidade, fez faculdade, estudou. Ela é muito inteligente e ela é engenheira. Começou a trabalhar, queria se casar, mas não encontrava ninguém que acreditara em princípios e valores cristãos, mas não fosse da igreja. Então, o tempo passou e ela conseguiu um trabalho muito bom numa empresa europeia e começou a trabalhar viajando pelo mundo. Trabalhou na Ásia, na África e ganhava muito dinheiro mesmo. Eu posso falar o nome da minha irmã porque ela sabe que hoje eu estou falando dela com vocês. O nome dela é Mariela. E a Mariela era a preocupação dos meus pais, né? A ovelha preta. Não sei se vocês usam esse termo aqui. Em espanhol falamos la oveja negra de la família. E a Mariela começou a ter uma vida bem longe de Deus. Com vícios, sabe? Nunca gostou do álcool, mas ela gostava de fumar, outras drogas. E ela tinha muita grana para fazer tudo o que ela quiser. Mas nós não sabíamos que a Mariela sempre sentia um vazio, sabe?
Um vazio que nada conseguia preencher. O tempo passava e eu sempre me lembro do meu pai orando cada vez por ela, minha mãe também. Mas meu pai orava ainda mais. E ele sempre pedindo para nós, orem pela Mariela. Tem que orar por sua irmã, tem que orar. Ela tem que ver a Deus. Não se esqueçam, estão orando por ela. E eu posso dizer que eu orava por minha irmã. Mas não sempre. Tinha momentos nos quais eu desistia de orar, porque começava a falar com ela. Mariela, sabe, Deus está te chamando, Deus te ama, Ele quer que você possa enxergar essa verdade, por favor, Mariela. E ela sempre, sim, ai, Gisela, essas coisas não são para mim, você sabe, né? E eu sabia que no fundo do coração dela, ela enxergava sua família, a família dela, como uma família de ingênuos. O tempo passou. Tristemente, meu pai orou 23 anos por Mariela e faleceu em um acidente. Triste. E não conseguiu ver a sua oração contestada. Mas isso foi no ano 2017, quando ele faleceu. A Mariela decidiu que ela tinha que fazer uma viagem especial. E ela falou para nós assim, eu vou viajar por 1 ano inteiro. Onde você vai? Ela voltou para o Chile, estava morando no Chile, trabalhando lá. E ela queria fazer essa viagem para se encontrar. É isso que ela falou. Preciso me encontrar. Ok, onde você vai? Eu vou viajar pela Ásia agora, mas vai ser uma viagem para me encontrar. Ela começou a viagem, mas não conseguiu ficar o ano inteiro viajando. E ela só ficou 6 meses, porque nossa avó, que hoje tem 96 anos, ficou doente, se bem mal, a gente pensou que ela ia morrer. Então, a Maria ela teve que voltar para o Chile e não continuou na viagem. Mas nessa viagem, minha irmã teve acesso a conhecer todas as religiões que ela conseguiu. Sabe, do Oriente lá, budismo, hinduísmo, ela foi para tudo. Buscando se encontrar. Mas nada conseguia preencher o vazio dela. E ela não falava desse vazio para nós. Não. Para nós, ela era tudo legal, tudo ótimo, está tudo bem comigo, sabe? Só que ela sempre pensava, eu posso morrer. Pronto, não tenho problema em morrer. Não quero chegar à velhice. Não, eu quero morrer cedo. E ela sempre falava assim, eu falava, Mariela, não, como é isso? Você não pode querer morrer. Não, a vida é linda. Olha, ela não casou, né? Mas todos os sobrinhos dela, nossos filhos, minhas filhas, os filhos dos meus outros irmãos, todos amavam e amam a Mariela. Porque a Mariela era a tia que sempre tinha alguma coisa para dar, alguma coisa para estar. Não só dinheiro financeiro, mas carinhosa, sabe? Minha irmã é uma boa pessoa. Uma boa pessoa. Mas nessa viagem, ela não conseguiu se encontrar. O tempo passou
E pelo trabalho dela, ela teve que ir morar no Congo, na África. Minha irmã tem uma especialização na engenharia. E ela constrói represas. Sabe? Ela é a chefe dos chefes. E ela estava nesse trabalho no Congo quando começou a pandemia. E a Mariela nunca pedia oração da nossa parte para ela. Mas, muitas vezes, se pedia oração da nossa parte para amigos dela, que estavam com problemas. E ela falava assim para mim, Gisela, você pode orar por minha amiga? Eu perguntava, o que foi? Isso, pode orar? Eu falei para minha amiga que você vai orar por ela. Tá bom, eu oro por ela. E graças a Deus, as orações que nós fazíamos por questões, sabe, da vida dos amigos dela, sempre eram contestadas. Mas ainda assim, nada com ela. Quando a pandemia começa, março 2020, ela estava no Congo, trabalhando, e ela teve uma crise de angústia, pensando, vou morrer aqui no Congo, sozinha, e não tenho ninguém. Minha família está toda lá, Argentina, Chile. Eu tenho que voltar para o Chile. Pensou. E começou a pesquisar, sabe? Passagens. O que aconteceu foi que ela encontrou uma passagem, mas ela começou a encontrar passagens que eram, por exemplo, do Congo para a Sudáfrica. Ok. Depois, nada. Mas eu quero chegar até Chile. Não, então, do Congo, Sudáfrica, Ásia, Dubai. E ela, assim começou. Mas entrava, tentava pesquisar a passagem, comprar, não tinha mais. E ela começou, e não conseguia fazer a viagem completa para chegar até Chile. Então, foi lá que ela ligou para mim. Não para minha mãe, para não preocupar minha mãe. Mas ela me ligou chorando. E falou assim, Gisela, eu vou morrer aqui no Congo se eu fico aqui. Não tem hospitais onde eu estou. Não quero morrer aqui sozinha. Gisela, ora por mim. Tá bom, Mariela. O que você precisa? E ela contou a realidade de não conseguir encontrar passagens. Essa era uma segunda-feira de manhã, não me lembro. E eu orei e falei, Senhor, não sei se esse agora é o momento, mas você pode fazer um milagre que a Mariela precisa para que ela possa ver que você está no controle da sua vida. Que você existe, que ela possa enxergar que você é Deus onipotente, que pode tudo fazer. Eu acho que não foram mais de 2 horas e ela ligou mais uma vez para mim. Gisela, comprei passagens. E ela falou, era Congo, Sudáfrica, Dubai, Berlim, Alemanha, São Paulo, Chile. Agora, ela pediu, ora, Gisela, porque vocês se lembram que estavam fechando todos os aeroportos? Se lembram disso? Bom, então, eu já comecei a pesquisar nas notícias que eles estão fechando os aeroportos. E meus voos, eu tenho que ficar 1 hora, 2 horas esperando para o próximo voo nos aeroportos.
E eles podem fechar os aeroportos e os voos. Então, por favor, ora. E foi lá que eu falei, Mariela, mamãe tem que saber o que está acontecendo. E eu preciso te contar para os outros, para todos orarmos juntos. E ela falou, tá bom. Eu vou ligar para a mãe, você liga para os outros. Orem todos por mim. E foi assim. Começamos a orar. E essa era uma segunda-feira. E os voos começavam... seu voo primeiro era para quarta-feira. Minha mãe decidiu viajar do sul do Chile para Santiago, a capital, para esperar ela lá. E começou a viagem. Vocês sabem qual foi a milagre? O milagre ou a milagre que Deus fez? O milagre. Cada vez que a Mariela chegava num novo destino, pegava o voo, o aeroporto fechava. Pegava o voo, o aeroporto fechava. E muitas pessoas ficaram nos aeroportos, não conseguindo voltar, chegar até seus países. Lá mesmo, em Alemanha, onde ela pegou o voo para a Sul-América, o voo saiu e todos os voos que tinham que vir para a Sul-América começaram a fechar. Não vou. Muitas pessoas ficaram nos aeroportos assim. E ela chegou. Mas sabe uma coisa? Não era suficiente para ela. Minha irmã se considerava ateia, né? E ela pensou, depois falando com ela pensou, sim, tem que ser um milagre minha chegada. Mas isso ajudou para abrir nela uma visão de coisas que ela nunca teve a possibilidade de enxergar. E foi assim. Como a pandemia começava e tudo ia fechar, minha mãe decidiu voltar para o sul e falou, Mariela, você quer ir comigo? E a Mariela tinha seu apartamento lá em Santiago, ela poderia ter ficado lá. Minha mãe convidou ela, não fique sozinha, vá comigo. Mãe, você sabe que eu fumo, você sabe isso. E eu não posso não fumar, não posso não. As coisas que ela fazia. Você vai aceitar isso em casa? E minha mãe teve sabedoria e falou, sim, pode vir, tranquila, não vou falar nada. Você pode fumar essas coisas, não dentro de casa, mas venha comigo. Minha mãe sentia que alguma coisa podia acontecer com ela. E foi assim. Não sei, o tempo já está passando, né? É tarde. Mas, quando Mariela escutou uma pregação, ela tinha fumado, entrou em casa. O segundo dia que ela estava com minha mãe estava escutando uma pregação de um pastor argentino que falava do tempo do fim, que falava dos sinais. E ela sentou lá, perto da minha mãe, e começou a escutar. E ela agora falou para mim assim, quando eu sentei lá e escutei pela primeira vez sobre essas ideias de profecias e do tempo do fim, eu pensei, tem lógica. E ela perguntou para minha mãe, mãe, é nisso que vocês acreditam? E minha mãe falou, sim, filha, é nisso. E nesse momento, Deus deu para ela uma visão especial. Sabe qual foi? Escutando essa pregação, minha irmã viu uma coisa muito parecida com essa imagem.
viu sua família caminhando por um caminho estreito, diferente do caminho que ela estava, longe lá, como acima de tudo. E ela pensou, minha família não é ingênua. Minha família tem um conhecimento de uma verdade que eu não consigo enxergar. Minha família sempre acreditou em coisas que eu pensei que eram bobeira, né? Mas eles estão num caminho certo no qual eu não estou. Ela sempre teve a ideia que sua família era boa, eles são bons, amam a Deus, fazem o bem, mas era tudo. E agora, ela mesma pensou assim. Foi muito engraçado quando ela falou para mim isso. Eu vi todos vocês, sabe? Quase como essas pessoas dos filmes que têm uma informação secreta, que querem compartilhar com as pessoas, mas ninguém pode enxergar ou entender. Esses serão vocês. E nós, meus amigos, o mundo inteiro, éramos os que estávamos lá pensando, nós conhecemos a realidade. Mas essa não é a realidade. Isso foi o que fez, na mente da minha irmã, começar a ler a Bíblia. Começar a escutar as pregações do pastor Alejandro Bullón, que fez uma diferença na vida da minha irmã, que eu não consigo enxergar. Para mim, o pastor Bullón prega lindo, e eu gosto dos sermões dele, mas eu acho que são básicos, né? Mas para ela, era o que ela precisava. E foi Deus, através do pastor Bullón, quem enxergou o vazio da minha irmã. Ela batizou no dia 29 de outubro do ano 2020. E hoje, Mariela me fala de fé. Cada vez que falo com ela, eu tenho que ter tempo. Porque podemos falar 5, 6 horas. Normalmente é nas sextas. Ela quer falar. Porque ela acha que ela perdeu tantos anos. Foram 26 anos longe da realidade espiritual, que ela hoje fala, eu poderia saber tanto, por que foi assim? E sabe, eu falei para minha irmã o seguinte, foi que Deus faz tudo no momento certo, do jeito certo. Era o jeito certo para nós como família, receber ela nesse momento, como parte da igreja. Foi nesse momento da conversão da minha irmã que eu consegui enxergar a fé do jeito que eu quero apresentar para vocês agora. Eu fiz o que eu falo, né, deixa eu encontrar aqui, declaração de fé após a conversão da minha irmã. Porque minha fé aumentou, assim, não sei se em português falam do mesmo jeito, mas exponencialmente, falam assim. Enxergar a transformação de um ente querido, do jeito que ela foi transformada, é milagroso. Então, eu sempre falo para ela, você encontrou Deus, mas eu enxerguei o que é a fé. E essa é a minha declaração que eu quero terminar e deixar com vocês hoje. Se me ajuda para não estar avançando aí, pode me ajudar com a seguinte.
Eu tentei traduzir com Google, né? Porque eu fiz isso em espanhol. Viver na fé, para mim, é a certeza que sustenta o meu caminhar no caminho da vida em Deus e na sua palavra. E que me permite ver e viver desde já a invisível realidade espiritual que me envolve. Valorize-o e desfrute-o antes que seja fisicamente revelado e restaurado para mim quando o meu Salvador voltar. Mariela tem muita fé, sabe? E, uau! Deus fez um milagre na vida da minha irmã, mas deu para mim uma realidade espiritual que hoje dá forças para fazer as escolhas corretas, para tomar as decisões corretas, para ir pelo caminho correto. E eu desejo que Deus possa fazer a mesma coisa com vocês, que vocês possam enxergar com os olhos da fé essa realidade espiritual que é nossa hoje para vivenciar. Porque um dia nossos olhos serão abertos, nossos olhos físicos enxergarão a realidade espiritual e nós não precisaremos mais da fé. É hoje que devemos caminhar o caminho da fé e viver na fé. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar? Podem ficar em pé? Oremos. Nosso Pai querido, é tão bom, Senhor, enxergar seu trono mesmo não tendo a capacidade física. Senhor, é tão bom saber que mesmo que nós não podemos hoje ver o Filho, Ele está lá, advogando por nós, nos preparando o lugar para voltar e nos levar para viver a eternidade lá no céu. Senhor, precisamos de fé para poder viver nossas vidas nessa realidade espiritual que vai fazer toda a diferença para nós e para aqueles que estarão olhando para nós. Senhor, que o Espírito Santo possa ser uma realidade cada dia e que todos juntos, viajando neste caminho estreito, possamos chegar até a Canaã celestial. Obrigada, Pai. Obrigada por ser o Deus da nossa vida. Pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.